a decisão de vender uma ação pode ser bastante confusa. Você a vende porque ela subiu, para garantir um lucro? Você a vende porque ela caiu, a fim de cortar suas perdas? Ou talvez você deva vendê-la porque ela tem se mantido estável, enquanto todos os seus amigos estão enriquecendo com os criptos? Felizmente, Warren Buffett entende muito sobre esse assunto. O maior investidor do mundo já discutiu a arte de vender em várias ocasiões diferentes. Neste vídeo, você aprenderá 3 situações práticas em que é hora de vender suas participações no mercado de ações, no estilo de Warren Buffett. Aliás, se você só ouviu o que o Warren Buffett tem a dizer sobre esse assunto mais recentemente, você provavelmente está fazendo errado. Antes de entrar nas 3 situações em que você deve vender uma ação, vamos primeiro discutir por que as pessoas normalmente erram quando vendem uma ação. É porque ele está se concentrando demais no que pagou. Buffett diz o seguinte: uma das coisas importantes nas ações é que a ação não sabe que você a possui. Você tem todos esses sentimentos em relação a ela. Você se lembra do que pagou. Você se lembra de quem lhe falou sobre ela. Uma ação a 50, alguém que pagou 100, se sente terrível. Outra pessoa pagou 10, e se sente maravilhosa. Todos esses sentimentos, e não tem nenhum impacto. Ok, então se o fato de uma ação ter subido, caído ou estar apenas se movendo de lado não deve ter nenhum impacto na sua decisão de venda, o que deve ter? A primeira situação em que Warren Buffett quer vender é esta: quando algo melhor aparece. Os primeiros 20 anos de investimento para mim, ou talvez mais, minha decisão de vender quase sempre foi baseada no fato de que eu encontrei algo mais pelo qual eu estava ansioso para comprar. Quero dizer, eu vendi ações com um PL de 3 para comprar ações com um PL de 2. Você sabe que eu adoro falar sobre custo de oportunidade. Se você investe dinheiro nas ações da empresa A, você não pode investir o mesmo dinheiro nas ações da empresa B. Isso às vezes resulta em decisões difíceis. Você pode ter que abandonar uma empresa que você realmente gosta por algo ainda mais fantástico. Aqui está um exemplo de sua carta de 1959 aos parceiros do Buffett Partnership Limited, quando Buffett mudou sua posição em um banco chamado Commonwealth Trust para o negócio de mapeamento da Sanborn Maps. No final do ano, tivemos sucesso em encontrar uma situação especial onde poderíamos nos tornar o maior acionista a um preço atraente, então vendemos nosso bloco de ações da Commonwealth por $80 por ação. Eu gostaria de mencionar que o comprador das ações a $80 pode esperar um bom retorno ao longo dos anos. No entanto, a subvalorização relativa a $80, com um valor intrínseco de $135, é bastante diferente de um preço de $50, com um valor intrínseco de $125, e pareceu-me que nosso capital poderia ser melhor empregado na situação que o substituiu. Aqui é onde você pode ter errado na sua venda se ouviu os conselhos mais recentes de Warren Buffett. Hoje, ele não venderia suas empresas integralmente, mesmo se ele espera que elas entreguem retornos de investimento abaixo da média. É um pouco enganoso ouvir o conselho de que o período de retenção favorito de Warren Buffett é para sempre. Manter para sempre é apenas uma preferência pessoal dele atualmente. Ele prioriza os relacionamentos pessoais que foi capaz de construir com os gerentes das subsidiárias da Berkshire Hathaway mais do que obter alguns pontos percentuais extras de retorno. Quebrar relacionamentos com pessoas que eu gosto, e pessoas que se juntaram a mim porque acham que é uma casa permanente Berkshire. Fazer isso simplesmente porque alguém me oferece um grande cheque seria como vender um dos meus filhos porque alguém me oferece um grande cheque e eu não farei isso. E eu quero dizer aos meus parceiros que não farei isso para que eles não se decepcionem comigo. O Manual do Proprietário da Berkshire Hathaway foi apresentado pela primeira vez em uma carta anual aos acionistas da Berkshire em 1983, mas esse pensamento de Buffett remonta ainda mais. Veja o que ele disse em uma carta de parceria de 1968. Como mencionei antes, não podemos obter o mesmo tipo de lucro com a propriedade permanente de negócios controlados que podemos obter comprando e revendendo esses negócios, ou de investimentos habilidosos em títulos negociáveis. No entanto, eles oferecem uma forma agradável de atividade a longo prazo,
quando conduzidos em conjunto com pessoas capazes e de alta qualidade, com taxas de retorno satisfatórias. A preferência de Buffett por revender empresas começou a mudar após uma experiência com a Dempster Mill Manufacturing no início dos anos 1960. Toda uma cidade praticamente odiava Buffett por comprar o seu maior empregador e, em seguida, reduzir custos e empregos, a fim de torná-lo lucrativo para a venda. No entanto, se olharmos sua carta de parceria de 1961, quando ele também operava com menos capital, veremos o que eu suspeito que Buffett sugeriria que nós, investidores menores, fizéssemos. Nosso negócio principal é comprar títulos subvalorizados e vender quando a subvalorização for corrigida. Não é pessoal, Sony. É estritamente negócios. Outra situação em que Warren Buffett venderia uma ação é esta, quando as características econômicas de um negócio mudam de forma significativa. Nossa inclinação não é vender coisas, a menos que fiquemos realmente desanimados, talvez com a administração, ou achemos que as características econômicas do negócio mudaram de forma significativa. E, quero dizer, isso acontece. Vejamos alguns exemplos de mudanças importantes que fizeram com que Warren Buffett vendesse no passado. Em 2020, ele vendeu suas participações em algumas das principais companhias aéreas, observando que o mundo mudou para as companhias aéreas devido à pandemia. Em 2014, Buffett vendeu um de seus investimentos mais importantes de todos os tempos, o jornal The Washington Post. Durante muitos anos, Buffett falou sobre como o mundo havia mudado para os jornais e que o The Post não possuía quase as mesmas vantagens competitivas como quando a Berkshire o comprou em 1973. Ele decidiu se desfazer. Em seguida, há o investimento de Buffett na cadeia de supermercados Tesco. Buffett não especifica o motivo, mas ele teve problemas com a administração dessa empresa, o que foi o motivo para ele vender sua participação nos negócios no final. Ele saiu da posição até 2014, tendo um pequeno prejuízo líquido. Em uma nota mais pessoal, um dos meus piores erros de venda de investimento poderia ter sido evitado se eu soubesse disso alguns anos atrás. Eu costumava ser proprietário de uma empresa de bebidas sueca chamada Kopparbergs, que tinha mais da metade de suas receitas no Reino Unido. Em julho de 2016, o Reino Unido votou pela saída da União Europeia, complicando o comércio com outros países da UE. Poderia-se argumentar que eu deveria ter vendido naquela época, em vez de, você sabe, mais tarde. Mas já foi. No entanto, devo mencionar isso. Mudanças fundamentais acontecem bastante raramente. Em sua carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway de 1997, Buffett dá uma dica sobre isso quando ele diz que vender boas empresas com base em notícias assustadoras geralmente é uma má decisão. Por fim, Buffett é a favor de uma carteira concentrada, e você sabe que eu também sou, mas uma situação em que você também precisa vender, ou, bem, reduzir, é esta. Quando uma única posição fica muito grande. Sim, o conselho antigo de não colocar todos os ovos em uma cesta é verdadeiro, mas você não precisa ser tão rigoroso como a maioria das pessoas sugere. Quanto menor for sua carteira, mais você pode investir em uma única ação. Considere que Warren Buffett tinha 40% do dinheiro de sua parceria em American Express em 1967. Quando ele estava administrando o equivalente a mais de 500 milhões de dólares hoje em dia. As ações eventualmente ultrapassaram essa regra de limite de 40%, e ele reduziu sua posição para manter algum tipo de diversificação. A propósito, a American Express é apenas o quarto maior compromisso que Warren Buffett já fez. Novamente, a pessoa da introdução deste vídeo está errada porque ela se concentra no preço de compra. Uma ação não se importa com o que você pagou por ela. Uma pergunta útil a se fazer é a seguinte: se eu ainda não possuísse a ação, eu ainda gostaria de fazer um investimento hoje? Se não, então você provavelmente deveria vender. Querer manter uma ação e querer comprar mais dela não são exatamente a mesma coisa, mas estão intimamente relacionados. Eles não são os mesmos porque vender uma ação para comprar outra coisa está associado a ter que pagar impostos sobre seus lucros e, adicionalmente, incorrer em custos de transação.
Portanto, há uma pequena lacuna entre a zona de comprar mais e a zona de vender. Isso pode ser chamado de zona de não fazer nada, uma zona altamente subestimada no mundo atual dos investimentos. Venda uma ação se você encontrar algo melhor, se algo fundamental mudar ou se uma única posição ficar muito grande. Agora você sabe sobre a parte de venda. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, pois ajuda muito o canal a crescer, e se inscreva no canal Saúde Pessoal. Espero vê-los novamente em breve.